Muito bem, queridos. Na aula de hoje vamos falar acerca de fé e intelectualidade. Vamos abordar questões sobre a fé anula a inteligência, a fé anula o mergulhar nas escrituras, entender, praticar e exercer a teologia, se debruçar sobre a palavra de Deus em certo nível pode anular a fé. Uma coisa é a intelectualidade, outra coisa é a fé, estão desvinculadas. Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Fique conosco aqui e eu queria que você já compartilhasse esse vídeo, enviasse para os seus amigos e a gente vai desmistificar uma série de fake news quando fala-se em teologia, quando se fala em estudo aprofundado da palavra de Deus e vida de devoção, em piedade cristã. Tá bom? Então fique conosco e vamos mergulhar na aula de hoje. Então, fé e intelectualidade. Um monge do século XI, Bernardo de Claraval, da ordem cisternense, ele diz o seguinte, eu queria que você prestasse atenção nessa fala dele. Jesus, o só pensar em ti enche o meu peito de doçura. Ó a esperança do contrito, ó a alegria dos humildes, aos que compreendem quão bom tu és aos que te procuram. Mas o que dizer dos que te encontram? Nem língua, nem pena pode mostrar. O amor de Cristo, o que ele é, só os seus amados o sabem. Então, um monge erudito, profundo conhecedor das línguas originais, um dos considerados reformadores, que é o movimento cisternense, lá no século XI, que vai buscar uma igreja mais pura, e pouco se é falado desse movimento, o movimento católico. Claro que eu não concordo com tudo que Bernardo de Claraval fala, mas ele é um gigante do seu tempo, e ele fala acerca dessa devoção a Cristo aos que te compreendem, quanto és bom, quão bom tu és aos que te procuram. E nós só podemos compreender a Cristo a partir das Escrituras. Claro que Deus, Jesus, é muito mais do que um livro físico, é muito mais do que a nossa Bíblia, mas tudo que nós temos neste mundo acerca de Deus está contido unicamente nas Escrituras. João Calvino falava acerca da revelação natural e a revelação salvífica. A revelação natural é quando olhamos para as estrelas, para o cosmos, para a natureza e vemos que existe um Deus criador. A revelação salvífica é essa que está contida nas Sagradas Escrituras. É nessa pela qual nós cristãos somos chamados a mergulhar constantemente na palavra de Deus a fim de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. Deus ele não está limitado a um livro. Obviamente que não. Deus ele não está preso a um livro, mas tudo que nós sabemos de Deus está contido num livro. E essa palavra aqui, vários autores bíblicos vão falar que são as boas novas, o evangelho. E somente o evangelho. Quando nós ouvimos a palavra, Paulo fala em Romanos 10, verso 17, que quando nós ouvimos a palavra, fé é gerada no nosso coração. Somente por meio da exposição da palavra, fé pode ser gerada. E, e a salvação, ela se dá pela graça, mediante a fé. É um ato de Deus que o homem recebe por meio da fé. E o homem só pode ter essa fé para crer, para ser salvo, se ele for exposto à a única coisa capaz de mover o coração do homem em direção a Deus, que é a exposição das sagradas escrituras. Nossa geração, ela é um oceano de igrejas, de norte a sul do Brasil, mas com um palmo de profundidade. E eu fico muito triste de ter que falar isso. Eu fico muito triste de ter que abordar esse assunto, porque nós temos igrejas pelo Brasil todo. Em cada esquina do nosso Brasil nós temos igrejas.
mas com um palmo de profundidade da palavra de Deus. Igrejas místicas, de maioria, grande parte neopentecostal, e que olham a Deus somente por canções antropocêntricas que colocam o homem como centro de tudo, muitas das vezes até heréticas, que enfatizam o homem e não a glória de Deus. O pensar, o compreender, o saber está intimamente ligado a uma vida de devoção, à piedade cristã. É o pensar com impacto na devoção que nós temos que ser movidos. A fé não anula o entender, a fé não é um suicídio mental. E ser profundo nas escrituras, não somente ser profundo nas escrituras nos leva a uma vida de devoção. Não quer dizer que quando eu mergulho nas escrituras, quando eu faço teologia, que eu estou numa frieza espiritual. Não, muito pelo contrário. A teologia verdadeira é aquela que faz arder o coração. É quando eu mergulho nas escrituras e o meu coração fica aquecido. A nossa igreja do tempo de hoje precisa entender desesperadamente essa combinação de luz do entendimento humano, luz da mente humana e fogo ardendo em nossos corações. É o entendimento humano e o mover do Espírito em nossos corações. Intelectualidade e piedade. Teologia profunda e devoção firme. E é esse equilíbrio que nós temos que ter. Crescermos na graça, vida com Deus, nosso quarto secreto, comunhão e no conhecimento. Mergulhar em prosseguir e entender quem é esse Senhor que nos salvou. Nossa geração, como a gente bem abordou, é um vasto mundo de igrejas, mas com um palmo de profundidade. Grande parte dos cristãos no Brasil e no mundo não sabem o básico da fé cristã. E houve certamente um processo de empobrecimento dessa fé que veio ao longo dos tempos, com a secularização, com o materialismo. Tudo isso vai impactar o cristianismo, onde nós vamos nos desconectando da intelectualidade cristã, dessa fé que aponta para Cristo, a partir das nossas vivências e do nosso individualismo, em que nós buscamos mais bens naturais e buscamos ser mais relevantes nessa sociedade, nós viemos, ao longo da história, a deixar essas raízes profundas da nossa fé. Temos que entender que crer é também pensar. Crer, exercer fé, está intimamente ligado ao pensar essa fé. Então, como fala o monge do século XI, Bernardo de Claraval, só de pensar em Deus, o meu coração se enche de doçura. E isso não é um pensar de maneira rasa, mas é um pensar a mergulhar nas escrituras. É buscar o Espírito por detrás do texto. É mergulhar com a intenção de conhecer a esse Senhor que nos livrou da morte, do inferno, nos deu uma nova natureza, nos justificou. Agora somos parte da família de Deus. Então, esse fato de pensar nesse Deus, como fala o Bernardo de Claraval, o meu coração se enche de doçura, de alegria. Temos que entender que crer é também pensar. Por falta dessa compreensão, falta o fogo verdadeiro do Espírito no nosso meio. Muitas das vezes, por falta de entendimento das Sagradas Escrituras, estamos levantando e anunciando um fogo falso da presença de Deus. Um fogo que é baseado em emocionalismo, mas não baseado na palavra de Deus. A palavra não arde mais, mas o que tem ardido no coração de muitos cristãos é um falso fogo. Por isso que eu falo e reproduzo essa frase que alguém deve ter dito, não sei o autor:
A teologia, ela não apaga o fogo. Ela apaga o fogo estranho. Então, esse processo do materialismo, dos meios de produção, das teorias sociais que nós vamos vendo a partir do século XIX, o secularismo ele vai impactar essa igreja que é um ambiente social também, onde nós vamos gradualmente nos desconectando da fé e da intelectualidade. O Karl Braten ele fala o seguinte: existe um trânsito de mão dupla na teologia. Uma fé em busca de entendimento e fé que entende. Intelecto sem fé leva ao racionalismo. Fé sem intelecto, caímos para o emocionalismo. É esse trânsito de mão dupla. É fé em busca de entendimento e esse entendimento em busca da fé. A partir do momento que a nossa mente foi iluminada, porque o pecado entrou no mundo e corrompeu também a mente humana. Essa mente iluminada pela graça de Deus, agora ela quer prosseguir em conhecer mais a Deus. E à medida que a mente se debruça em investigar, conhecer, mergulhar nos mistérios de Deus contidos na sua palavra, essa mente é alimentada e fé é gerada no nosso coração. Então, o intelecto sem fé leva ao racionalismo. E fé sem intelecto, nós iremos inevitavelmente cair no emocionalismo. Não é só um simples conhecimento pelo conhecimento, como os coríntios que se gabavam pelos seus conhecimentos filosóficos. Mas Paulo chama atenção para um verdadeiro conhecimento, um conhecimento que se manifesta no amor. Isso está lá mais evidente em 1 Coríntios 14. Os coríntios eles eram aquele povo que se gabavam porque eles eram letrados na filosofia do seu tempo, no estoicismo, no pensar grego, na filosofia da sua época. Mas Paulo fala que não adianta conhecimento sem amor. E vai falar que o maior dom é o amor em 1 Coríntios 14. O verdadeiro conhecimento não se exalta. O verdadeiro conhecimento não quer luz para si, mas quer prosseguir em conhecer a Deus. É um conhecimento que tem como base o amor, a devoção, a piedade cristã. E a gente vê isso muito bem relatado na primeira carta aos Coríntios, em que o apóstolo Paulo vai exortar essa igreja. Esse, então, é o reflexo da igreja brasileira. Temos um movimento neopentecostal com uma ênfase no emocionalismo, com práticas apócrifas à fé cristã, práticas que não estão na Bíblia. Temos 2 horas nos cultos de canções com mensagens que colocam o homem como centro de tudo, mensagens muitas das vezes heréticas e pouquíssima exposição do evangelho. Pouquíssima exposição do evangelho. Por outro lado, temos um grupo que parece entender que Deus seria uma tese, que ele pode ser dissecado, que ele pode ser olhado, analisado num laboratório. Precisamos entender essa via de mão dupla. Precisamos entender que fé exige conhecimento e o conhecimento alimenta a nossa fé. O espírito desse tempo, nós vamos abordar 2 questões aqui. Essa visão embaçada acerca da intelectualidade da fé na vida da igreja é um histórico de erros. E nós vamos ver aqui 2 pontos que eu quero apresentar para vocês: o anti-intelectualismo e o subjetivismo religioso. A gente vai caminhar nesse sentido para entender esses 2 lados. O espírito anti-intelectual, que discursa em nome de uma simplicidade e apela para a humildade para celebrar a ignorância. Todavia, a fé cristã não promove um suicídio mental. A fé cristã não anula o saber.
A fé cristã não anula as faculdades mentais. É um espírito que tem rondado as nossas igrejas de uma anti-intelectualidade que vai discursar em nome de uma falsa simplicidade e apelar para uma suposta humildade para celebrar, olha só, para celebrar a ignorância. Mas como bem colocado no slide, a fé cristã não propõe um suicídio mental. A igreja cristã em toda a sua trajetória, por exemplo, as universidades, Harvard, Oxford, as universidades mais antigas do mundo, não nasceram no ambiente greco-romano, mas nasceram na igreja. Foram impactadas por cristãos, tanto católicos como protestantes. A educação não nasce no mundo greco-romano. A educação nasce dentro da igreja. A igreja preservou a intelectualidade. Há muita gente que vai tentar colocar a intelectualidade num canto e a fé em outro. Vai tentar separar essas duas áreas. Vamos encontrar na história da igreja alguns homens que, temendo a filosofia grega que viesse a influenciar a fé cristã, queriam se afastar desse pensamento grego. Como um dos pais da igreja, Tertuliano de Cartago, ele dizia que tem Jerusalém com Atenas. Ou seja, não devemos nos submeter ao saber grego. Alguns homens, entretanto, foram nessa direção. Viram que a fé não anulava o pensar. Viram que o fazer teologia não distanciava do Criador. Viram que o mergulhar nas Escrituras a partir dos processos filosóficos de perguntar o texto e do texto obter respostas, processos filosóficos que dão ferramentas a nós para mergulhar na teologia, não invalidavam a palavra de Deus, mas traziam uma luz ao entendimento da palavra de Deus. E a fé era alimentada pela palavra. Volto a dizer, a fé não propõe a aniquilação da intelectualidade. A fé cristã não propõe um suicídio mental. Você e eu recebemos um dom de Deus, que é a capacidade de raciocinar, de pensar, uma capacidade que vem de Deus de refletir e de pensar a partir das Escrituras Sagradas, que é a nossa norma de fé e prática, a pensar sobre quem Deus é. A pensar sobre quem Deus é. A igreja cristã, em toda a sua trajetória, por exemplo, as universidades mais antigas, como a gente já bem viu nesse slide, nasceram no berço da igreja. A ciência nasceu no ambiente da fé cristã. Há um versículo que muita gente vai usar de maneira descontextualizada, que é 2 Coríntios 3, que vai falar que a letra mata, mas o espírito vivifica. O apóstolo Paulo ali, ele está falando acerca, se não me falha a memória, é 2 Coríntios 3, que a letra mata, mas o espírito vivifica. E por causa disso, pessoas começam a propor um ato de não estudar as Escrituras. Porque eu não preciso da palavra de Deus. O Espírito vai me vivificar para eu ter a palavra certa no momento certo. Olha, mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele não está falando sobre um suicídio mental e deixar de estudar as Escrituras. Muito pelo contrário, ele era totalmente contra esse pensamento. A gente já vai ver o que ele pede no final da sua vida, que são seus livros.
mas o apóstolo Paulo está falando do ministério da lei que foi dada por intermédio de Moisés. A lei não podia aperfeiçoar o homem, a lei mostrava o quão esse homem era pecador, e por ser pecador, a consequência do pecado é a morte. Por isso que a letra mata, mas o espírito que muda a natureza do homem, esse vivifica, esse muda essa natureza, esse restaura o homem a ponto desse homem poder se relacionar de novo com Deus. É esse o contexto desse verso. Não é a letra da palavra que a pessoa vai ler e ela vai morrer intelectualmente. Não, nada disso. Mas é a letra da lei que foi dada por intermédio de Moisés, que mostrava a fragilidade do homem em cumprir o padrão divino de Deus. Nossa fé não é um salto no escuro. Nossa fé, ela se move a passos da luz da verdade. Nossa fé, ela é iluminada pela luz da verdade. E onde está a verdade? Nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Nossa fé não é um salto no escuro, mas são passos na luz da verdade. Esse espírito anti-intelectual é uma disposição de não levar em conta a importância da verdade e da vida da mente. Nós vivemos em uma cultura com apelo à sensualidade e uma democracia cada vez mais emotiva. Os evangélicos dessa última geração têm simultaneamente revigorado os seus corpos e embotado as suas mentes. É uma geração fitness e eu não tenho nada contra isso. Eu gosto de ir para a academia, fazer meus exercícios, mas não é só isso. Nós vemos pessoas que exageram por um lado, exaltam e cultuam o próprio corpo e aniquilam a sua mente. Esse espírito anti-intelectual, essa geração fitness que nós vivemos, todo mundo na academia praticando esportes, isso é bom. Isso é bom. Porque quanto mais você prolonga o tempo de vida por meio de um corpo saudável, mais tempo você tem para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Mas essa geração tem descuidado da própria mente. As pessoas não sabem mais ler. O analfabetismo funcional é uma realidade triste no nosso país. O analfabetismo funcional é uma realidade triste no nosso país. As pessoas, elas saem das faculdades. Elas não sabem mais ler e interpretar textos. Os clássicos da literatura grega foram totalmente abandonados. E isso tem um grande reflexo na vida da igreja, pois a fé cristã é uma fé proposicional. Ela está baseada em verdades que estão escritas e precisam ser entendidas. E à medida que vamos absorvendo a cultura do nosso tempo, nos secularizando, vai ficando cada vez mais difícil fazer, por exemplo, uma exposição bíblica, em que nós temos que ler o texto, fazer perguntas a esse texto, extrair lições e aplicações a partir do texto. Isso demanda tempo. E tempo quer dizer meditação, reflexão. Mas como que um analfabeto funcional vai conseguir mergulhar em qualquer tipo de literatura e na nossa igreja fazer uma exposição bíblica? Por isso, muitos pastores recorrem a piadas no púlpito, apelos emocionalistas e manipulação das emoções, pois as pessoas perderam a capacidade de reflexão, corpos sarados e mentes obesas. Corpos sarados e mentes obesas. Outro problema ainda, por outro lado, nós temos a aniquilação mental, uma falsa piedade que não olha para a intelectualidade, e nós também temos o subjetivismo religioso,
que se apoia na falsa ideia de que a fé é algo apenas do coração, pressupondo que a verdade não tem importância desde que haja uma prática religiosa moralmente aceita. Desde que haja uma prática religiosa meramente aceita. Não, você não precisa ler. Você tem que sentir. Esse é o subjetivismo religioso. O importante é sentir o calafrio. O importante é sentir o arrepio, é receber a palavra de vitória, é dizer que vai prosperar a todo tempo. Por essa razão, muitas pessoas passam anos em igrejas, 20, 30, 40, 50 anos numa igreja, e quando questionadas, têm dificuldade em apresentar as razões da sua fé, porque elas não mergulharam numa fé que se baseia nas escrituras, mas numa fé que busca a palavra de vitória, numa fé que busca sentir o arrepio, numa fé que busca exaltar a emoção ao invés de mergulhar no conhecimento de Deus que está contido nas sagradas escrituras. Quando isso não é considerado, a gente vê todo tipo de barbaridade no meio da igreja. Todo tipo de pensamento místico, esotérico, que tem rondado as nossas igrejas. Nós não somos chamados para acreditar que um triângulo é redondo, não. A fé cristã ela é digna de toda aceitação. Ela não ofende a consciência, muito pelo contrário. A fé cristã, e eu volto a dizer, eu vou falar mais algumas vezes, não propõe uma aniquilação mental. Não propõe uma morte intelectual. E a reforma protestante, no século XVI, ela nasce no meio desse ambiente de subjetivismo religioso. A igreja contava com grandes doutores. A gente fala muito de Lutero, mas no primeiro debate que Lutero tem com o cardeal Caetano era um homem erudito da sua época, instruído no grego, no hebraico, fundamentado na filosofia escolástica. Era um dos homens mais cultos do seu tempo, educados dentro de uma teologia, embora essa teologia escorreu por meio de entre os seus dedos, mas com uma educação erudita muito profunda. O grande erro, um dos grandes erros do período anterior à Reforma Protestante é que esses homens deixaram escorrer o Evangelho por dentre os seus dedos da sua mão. Mas a maioria não eram pessoas letradas, eram pessoas simples nas paróquias, nas igrejas, que foram sendo alimentadas em um processo bastante longo de paganização da fé cristã, que envolvia um espírito totalmente anti-intelectual. As pessoas não sabiam ao menos ler ou escrever. O próprio Lutero foi ter acesso ao Novo Testamento somente no seu doutorado em teologia. As pessoas não tinham acesso às escrituras ou aos livros. Havia um subjetivismo religioso muito forte. E esse subjetivismo religioso de sentir, de crer em algo mais místico, mais esotérico, é um terreno muito fértil para o paganismo. Olha o cenário em que eclode a reforma protestante. Um teólogo luterano, ele fala o seguinte, deixa eu ver se eu coloquei para você. Aqui está a frase dele. Havia hóstias cheias de sangue miraculoso. Vendiam-se bolinhas da terra na qual Adão fora feito. Era possível comprar cera dos ouvidos e leite da Virgem Maria, estrume do burro de Belém, fios de cabelo da barba do Salvador. A fé cristã na Idade Média, início da Idade Moderna, passa por esse processo de subjetivismo religioso e a gente vê esse tipo de coisa. A paganização da fé cristã. Um guru que agora tem um objeto que é consagrado e, obviamente,
ele ia vender esse objeto para que quem comprasse obtivesse algum tipo de graça. Isso não é diferente nos dias de hoje. Quando olhamos para a realidade neopentecostal, parece que a história tem se repetido. Homens, em nome da fé, continuam reproduzindo o cenário do fim da Idade Média e início da Idade Moderna, do ambiente da cristandade no qual eclode a Reforma Protestante. Esse é o resultado desse subjetivismo religioso que leva à paganização da fé cristã, que, entre outras coisas, não valorizava o intelecto, mas apenas supõe, mas apenas quer um arrepio, mas apenas quer uma palavra de vitória. E parece que tudo tem se repetido novamente. O John Stott, grande teólogo, ele fala o seguinte: fé não é enterrar a cabeça na areia, nem torrar os miolos para acreditar naquilo que não sabemos ser a verdade. Ou então assoviar no escuro para esquecer o medo. Pelo contrário, fé é uma confiança racional e não se pode crer sem pensar. Não se pode crer sem pensar. Fé é uma confiança racional e não se pode crer sem pensar. E um dos legados da Reforma Protestante é o magistério da palavra, para a edificação de toda a igreja, não apenas do clero. O livre exame das Escrituras e o sacerdócio universal de todos os crentes. Um autor chamado Jarolavsky Pelikan, ele é autor de alguns livros sobre história da igreja, ele fala assim: a doutrina não é a única atividade da igreja e nem a mais importante. A igreja adora a Deus e serve à humanidade. Ela trabalha pela transformação deste mundo e espera a consumação da esperança no mundo por vir. A igreja é sempre mais do que uma escola. Nem mesmo a idade do iluminismo conseguiu restringi-la ou reduzi-la à missão de ensinar. Mas a igreja não pode ser menos que uma escola. Sua fé, esperança e amor se expressam em ensinamento e confissão. A igreja não é somente doutrina. Muito bem colocado pelo Pelikan. Não é a única atividade da igreja somente a doutrina, nem a mais importante, mas a igreja é sempre mais do que uma escola. Nem mesmo a idade do iluminismo conseguiu restringi-la ou reduzi-la. A missão de ensinar. Ela não é simplesmente doutrina, mas não pode ser menos do que isso. Toda a igreja deve ser um pequeno seminário, onde as pessoas são treinadas na fé e vão enfrentar a semana com base na fé em Cristo. A igreja é um centro de preparo dos cristãos. São mini seminários que preparam os cristãos para testemunhar Cristo durante as suas semanas. A igreja é também um centro de treinamento para equipar o cristão. Um exemplo disso é a tradição dos protestantes lá nos Estados Unidos, quando os ingleses ocupam as 13 colônias. E aí eu coloquei para você a entrada da faculdade de Harvard. A igreja é esse centro de treinamento para equipar os cristãos. E aqui está a entrada de uma das maiores faculdades do mundo, a faculdade de Harvard. E aqui um dos beneméritos que vão ajudar a fundar a sua igreja, o pastor John Harvard. Fundada pela Assembleia Estadual de Massachusetts, em 8 de setembro de 1636, teve como proponente benemérito o pastor John Harvard. E ele vai doar toda a sua herança, a sua biblioteca pessoal, para formar a faculdade. Eles entendiam o seguinte: não tem como ter uma nação forte sem uma igreja forte.
E para que haja uma igreja forte, é necessário que haja cristãos com uma fé fundamentada na verdade e saiba dar testemunho de Cristo em todos os campos do saber. Antes da secularização do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, existia uma placa nesse portão. Eu vou botar de novo o portão para você. Existia uma placa nesse portão dizendo Cristo, Jesus é a verdade. Tiraram o Jesus, mas essa faculdade, a secularização tirou a palavra Jesus e deixou só a verdade. Mas nós não podemos negar a história. A história está aí como testemunho de que essa faculdade nasceu no ambiente da fé cristã. Por causa dessa faculdade de Harvard, nós temos pessoas, 150 prêmios Nobel que vieram de estudantes de Harvard. 8 presidentes norte-americanos vieram dessa faculdade. Tamanha potência que essa faculdade é para o mundo. E tem uma placa lá na faculdade de Harvard. A foto não está tão boa, mas eu vou ler aqui para você. Depois que Deus nos conduziu sãos e salvos para a Nova Inglaterra e construímos nossas casas e asseguramos o necessário para os nossos meios de subsistência, edificamos locais convenientes para o culto de Deus. Depois disso, uma das coisas que ambicionávamos era incentivar o ensino e perpetuá-lo para a posteridade, temendo deixar um clero ignorante para as igrejas, quando os nossos atuais ministros repousarem no pó. Depois que Deus nos conduziu a salvos para a Nova Inglaterra, que são as 13 colônias norte-americanas, construímos casas e asseguramos o necessário para os nossos meios de subsistência. A agricultura, a pecuária, o comércio. Edificamos locais convenientes para o culto a Deus. Edificamos as nossas igrejas. Depois disso, uma das coisas que ambicionávamos era incentivar o ensino e perpetuá-lo para a posteridade, temendo deixar um clero ignorante para as igrejas, quando os nossos atuais ministros repousarem no pó. E muitas das pessoas podem se perguntar, podem questionar, mas para que serve a teologia? Teologia vai causar muito problema. A teologia, ela é beligerante. Antes de entrar nesse assunto, eu queria falar com você acerca de um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona. O Agostinho de Hipona, ele está situado por volta do quarto, quinto século da igreja. Ele professava o maniqueísmo, que é um tipo de gnosticismo. E é uma história bastante curiosa de Agostinho. Em Milão, ele vai à igreja do Bispo Ambrósio. Bispo Ambrósio, ele prega na igreja de Milão. Agostinho, ele era alvo das suas orações, das orações da sua mãe, Mônica, e ele foi contratado pelo Império como orador da prefeitura de Milão. Ele sabia que havia na Catedral de Milão um grande orador, um grande pregador, que era o Bispo Ambrósio. E ele então vai à Catedral de Milão para ouvir e aprender acerca da oratória do Bispo Ambrósio. Então Agostinho relata que ele deixou de prestar atenção na forma, na pregação, na oratória, e começou a prestar atenção no conteúdo da mensagem, no conteúdo do que o Bispo Ambrósio estava pregando. Então ele vai marcar uma audiência com o Bispo Ambrósio para conversar e relata ao bispo o seguinte, que ele tem dificuldade de entender a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento. Agostinho acha que a fé cristã era um salto no escuro. Agostinho acha que a fé cristã não era razoável de entender mentalmente.
E então o bispo Ambrósio chega para ele e fala: Agostinho, a verdade é que você busca, a verdade que você busca não está num livro. A verdade que você busca não está nas filosofias desse mundo. A verdade que você busca é uma pessoa. Não é você que a encontra. A verdade que é Cristo que encontra você. Então, quando a graça salvadora encontra o nosso coração, a mente é descortinada, as escamas caem dos olhos, nós começamos a ver o plano redentor salvífico desse Deus que vem ao nosso encontro e tira a venda dos nossos olhos. A nossa mente era embaraçada, a nossa visão era turva. Você não consegue entender humanamente as verdades de Deus, pois os efeitos do pecado, lá de Gênesis 3, alcançaram também a mente humana. Então, Agostinho, ele foi alcançado por essa graça e ele passa a entender a fé cristã. Hoje, as suas obras, seus tratados, são lidos pelo mundo todo, graças desse encontro do Salvador com o próprio Agostinho. E aí a gente pode se perguntar, tá bom, mas por que estudar teologia? Muita gente se questiona, né? Para que serve a teologia? Muita gente tem dificuldade quando surge essa palavra teologia. A gente já citou bastante coisa aqui, o espírito anti-intelectual, o subjetivismo religioso, mas muitos vão falar que a teologia ela é irrelevante, ela é beligerante. E aqui está Agostinho, e a foto desse coração aquecido pela palavra de Deus. Muitos vão falar que a teologia é irrelevante, ela é beligerante. O que adianta eu saber que Jesus ele é completamente homem, completamente Deus? Eu tenho que saber só que ele é meu único, suficiente Salvador e está tudo bem. A teologia ela complica as opiniões. Para que saber tudo isso? Que importância há na teologia? Só preciso saber o básico. A fé cristã é simples. O viver a fé cristã é simples. A partir desse momento que meu coração é iluminado, a minha mente quer mais dessa fé. E eu preciso alimentar a minha mente com a palavra de Deus. E a partir daí, quando a minha mente é iluminada pela palavra de Deus, eu preciso também trazer alimento a essa fé, que vem por meio das Escrituras. É irrelevante esse debate ter profundidade nas doutrinas da fé. Muita gente deve falar isso. Olha, a teologia é para arrumar confusão. Até citam a parábola indiana dos cegos apalpando o elefante, né? Isso aí a academia usa para falar do relativismo moral, mas existe uma verdade. E qual é a verdade? Que existe um observador externo olhando todos aqueles cegos apalpando partes do elefante. A verdade está nesse observador externo que está olhando os cegos apalpando partes diferentes do elefante para entender o contexto todo. A teologia, a teologia ela é importante porque ela serve à missão. Que missão é essa? A missão é a missão de Deus para o seu povo. A missão de Deus, a missio Dei, nós cumprimos essa missão de Deus. É a atividade de proclamar o evangelho a toda a criatura, ensinar os fiéis, chamar os homens e mulheres para a verdadeira adoração ao Deus vivo. A teologia serve à missão. No campo da criação também, Deus, ele te chamou para uma atividade, para pregar o evangelho, e é tão sagrado pregar o evangelho como o nosso trabalho secular. Quando não temos entendimento da teologia, à luz da Bíblia, achamos que não serve para nada. Isso é só para pastor, isso é só para quem tem tempo, isso é só para quem quer dar aula, por exemplo. Os grandes missionários do século XIX
sua maioria é europeu, ingleses, escoceses, holandeses, eram doutores em áreas diferentes do saber e eram doutores também na teologia. Um grande exemplo é David Livingstone. Ele é missionário e é também geógrafo, a teologia servindo a missão. Ele mapeia toda a África e ele vai encontrar um lago na África que é descoberto por ele e ele vai batizar esse lago com o nome da rainha da Inglaterra, a Rainha Vitória. E ele é um dos missionários que receberam tamanha honra pelo seu trabalho. Claro que ele transferiu toda essa honra para Deus, mas ele recebeu tamanha honra que foi o único pastor a ser sepultado na abadia de Westminster, ao lado de reis e rainhas. A teologia servindo a missão. Missionários que eram doutores também em áreas do saber. A teologia servindo a missão de Deus. Um grande teólogo fala o seguinte: a teologia, os teólogos e os seminários devem, portanto, ser missionários. A igreja tem hoje diante de si uma tarefa missionária, mais importante que a tarefa teológica. O entendimento das pessoas deve ser iluminado e seus corações incendiados pela palavra. E como fazer isso? Anunciando a palavra de Deus. Mas para anunciar, eu tenho que mergulhar nessa palavra, para que eu possa cumprir a missão de Deus. A teologia útil é aquela que o cristão tem o seu coração aquecido. A teologia útil é aquela que o cristão tem o seu coração aquecido. A teologia serve à apologética. Jovens e adultos, deixa eu colocar aqui. A teologia serve à apologética. Jovens e adultos aprofundam suas raízes no mundo que os circula, no mundo em que eles vivem, no seu dia a dia. O subsídio intelectual da sua fé é que vai dar robustez para que essa pessoa não se perca. Nossa fé não brotou de um guru especial, a nossa fé não brotou do nada, ela tem um lastro histórico, ela tem raízes profundas na história que vão moldar civilizações. Crer também é pensar. Devemos ter o fundamento teológico robusto para viver no mundo, a fim de que a nossa fé não seja abalada por falsas narrativas, pela cultura woke, por exemplo. O Francis Schaeffer, eu coloquei aqui para você, o cristianismo não é uma série de verdades no plural, mas é a verdade escrita com V maiúsculo. É a verdade sobre a realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos. Portanto, querem estigmatizar o cristianismo, querem colocar a fé cristã num cativeiro cultural. Querem isolar a fé cristã. Olha, debata isso com a sua igreja, lá no seu domingo com a sua igreja. Como se a nossa fé fosse algo de gente ignorante. Mas toda essa narrativa ela é muito bem articulada pelo mundo para colocar o povo de Deus num cativeiro ideológico, num cativeiro intelectual. Olha, a teologia ela serve à ética. A teologia ela serve à ética. Hoje temos cristãos que têm anos e anos numa igreja, conhecem hinos, conhecem a Bíblia, citam até versículos, mas têm uma ética flácida, uma ética que se dobra às realidades desse mundo. Paulo, aos Efésios, nos 3 primeiros capítulos, ele vai apresentar questões doutrinárias. Ele vai apresentar questões relacionadas à doutrina da fé. Você foi iluminado, você foi justificado, a salvação não vem de você, é dom de Deus para que você não se glorie. Ele vai abordar questões teológicas profundas da obra de Deus em favor do homem. Mas nos 3 últimos capítulos, ele vai abordar questões profundas a partir dessa doutrina que ele colocou evidenciada nos primeiros capítulos. A teologia robusta influencia numa ética forte.
A gente vai ver no capítulo 4 aos Efésios, aquele que roube, não roube mais, aquele que furte, não furte mais, aquele que minta, não minta mais. Paulo está criando raízes éticas profundas, mas primeiro ele enfatizou a ação soberana de Deus no livro dos Efésios. Os 3 primeiros capítulos é falando da ação de Deus em resgatar o homem. A teologia influenciando na ética, para que esse homem, a partir da iluminação que recebeu de Deus, do agir de Deus na sua vida, agora ele possa mudar os seus hábitos, ele possa mudar a sua visão de mundo, a sua ética. A doutrina de Deus, o evangelho, é ilustrado pelo homem viver uma ética cristã, uma ética saudável. A teologia, ela serve à devoção, à piedade cristã. A teologia que não produz lágrimas nos olhos não é uma teologia saudável. Leia lá Salmos 8 de Davi. Davi vai falar acerca da criação de Deus. Davi vai falar acerca desse Deus que criou o universo. Eu queria ir com você, Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8. A partir do verso 3. Quando olho para o céu e contemplo as obras de teus dedos, a lua e as estrelas que ali pusestes, pergunto: quem são os simples mortais para que penses nele? Davi está fazendo teologia aqui. Está contemplando a natureza de Deus, a natureza que Deus fez, as obras das suas mãos. E ele se questiona, ele questiona a si mesmo. Quem é o Senhor para que olhe para nós meros mortais? À medida que Davi pensa em quem Deus é, olhando para a grandeza do universo, refletindo sobre a infinitude do universo, e olha que Davi não tinha nem os dados científicos que nós temos hoje, ele está fazendo ali teologia. Ele está tendo ao mesmo tempo, ao mergulhar intelectualmente sobre quem Deus é, ele está tendo seu coração aquecido por essa palavra. Teologia produz devoção. Teologia produz piedade. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembre deles, e o filho do homem para que o visites. O John Murray, ele fala o seguinte: a teologia que não promove o encontro com Deus vivo e que não seja um encontro com o Pai, Filho e Espírito Santo na unidade que lhes pertence no mistério da Trindade e na particularidade de relacionamento que cada pessoa mantém conosco na economia da salvação, não é uma teologia cristã. A teologia serve para aquecer o coração. Todos os grandes homens de Deus usaram a teologia para aquecer o seu coração com as verdades da palavra. Crer também é pensar. Crer também é pensar. 2 Pedro 3, verso 18, o apóstolo Pedro fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça, o elemento subjetivo, nossa vida, a comunhão com Deus, o nosso quarto fechado, a nossa oração, as nossas práticas devocionais e no conhecimento, prosseguir em conhecer quem é Deus e a revelação máxima e única de Deus, de quem Ele é, está nas Sagradas Escrituras. Graça e conhecimento. As duas bases, as duas asas para alcançar voos na vida cristã. Graça está relacionada a orar em secreto, a comunhão com Deus. O crescer no conhecimento está relacionado a valorizar as escrituras, valorizar a EBD, valorizar os seminários, as conferências. Temos tanto acesso nos dias de hoje a tanta coisa boa.
mas o conhecimento, infelizmente, ainda continua mínimo, continua pouco, continua insuficiente. O intelecto é dom de Deus e precisamos desenvolver uma fé que vê esse intelecto como vindo, sendo iluminado pelo próprio Deus. Paulo relata em sua segunda carta a Timóteo que quando ele estava preso em Roma, ele pede a sua capa, pois ele sentia frio, e também ele pede a Timóteo os seus livros e pergaminhos. Paulo ele vai sair da prisão para ser decapitado pelo império. E ele está desejando estudar a palavra de Deus. 2 Timóteo 4, verso 13 fala: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, porque ele estava com frio na prisão. Bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Indo para a decapitação, na prisão, ele quer conhecer, ele quer mergulhar em conhecer mais a Deus. Então ele pede os seus livros e os seus pergaminhos. Em 2 Timóteo, Paulo ainda fala para Timóteo no capítulo 2, no verso 7, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão acerca dessas coisas. Essa versão está na Almeida Revista Atualizada. Mas olha só na Almeida do século XXI, quando a gente se propõe a estudar melhor o contexto. Medita no que estou dizendo. O apóstolo Paulo não aniquila a intelectualidade, não aniquila a teologia. Na King James, eu acho que ganha mais notoriedade ainda. Pensa sobre o que estou afirmando. O próprio apóstolo Paulo, um dos maiores redatores do Novo Testamento, não menospreza o conhecimento de Deus. Pondera, medita, pensa sobre o que estou falando, é a orientação que ele dá a Tito. Paulo valorizava o pensar, a mente, a inteligência e não a desprezava. Estuda que o Senhor lhe dará compreensão. Estuda que o Senhor lhe dará compreensão. A piedade, ela nasce justamente do conhecimento de Deus. Jesus citou num debate contra os religiosos, lá em Lucas 10, verso 27, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Perdão. E de todo o teu entendimento. O próprio Senhor Jesus, ele está citando, fazendo referência à passagem em Deuteronômio, mas lá em Deuteronômio não está amarás o Senhor de todo o teu entendimento. Mas por que Jesus coloca essa parte de todo o seu entendimento? Primeiro, porque ele pode, porque ele é Deus. E segundo, porque ele é legislador. E ele entende que a fé, que sabe quem Deus é, se fundamenta numa base intelectual para entender, a partir da racionalidade que Deus dá ao homem, entender quem é esse Deus. Então, o entendimento iluminado pela palavra, o se debruçar nas Escrituras, o buscar o conhecimento de quem Deus é, vai fazer com que a minha fé seja mais robusta. Vai fazer com que a minha fé crie raízes mais profundas. O próprio Senhor Jesus fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento. A piedade, então, ela nasce, essa piedade cristã nasce do conhecimento de Deus. E aonde nós vamos buscar o conhecimento de Deus? Na sua palavra. A palavra é essencial para a saúde da igreja. 2 Timóteo 3, verso 16, o apóstolo Paulo também exorta Timóteo falando: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. A palavra, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. E por fim, queridos, chegamos ao final dessa aula. Creio que
trouxe iluminação à sua mente sobre a necessidade de mergulhar nas Escrituras. Volto a dizer, a fé cristã não é um suicídio mental. A teologia está em favor da missão. A teologia aponta para uma ética profunda. A teologia aponta, mostra o caminho para o conhecimento de Deus, por meio do mergulhar na nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus.